Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o Direito número 7. A gente vai hoje tratar sobre o crime de infanticídio e na segunda parte a gente vai tratar do crime de aborto. Se você está dormindo, acorda porque é hora de estudar. Se você não estudar, não vai ter jeito de crescer na vida. Vamos virar gente. É isso aí, começou o Direito. Um índice de reprovação recorde na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. São palavras que eu quero que o senhor as engula. O seu preconceito contra o analfabeto é uma coisa simplesmente lastimável. E sei também do esforço que Vossa Excelência fez para chegar a este ponto. Isso aqui não é academia. Nós estamos aqui para examinar fatos. Vossa Excelência sabe que eu tenho a maior admiração por Vossa Excelência. Eles bolaram um plano para fuder com o sistema educacional. Fabricaram um exército de ignorantes formado no Mobral. Manipularam a notícia e mandaram publicar no Jornal Nacional. Forrobadores de criança convencer analfabeto que não tem primeiro grau. Não. E as de gira como julgar conveniente. E o nosso Direito número 7 começa com o crime de infanticídio, descrito lá no artigo 123 do Código Penal. Matar sob a influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após o parto. A pena de detenção de 2 a 6 anos. E aí a gente já descobre que esse é um crime próprio, destinado a responsabilizar unicamente a mãe. Primeiro porque a descrição ali, estado puerperal, só se destina à mãe. O pai não pode ter esse estado puerperal porque é uma alteração fisiológica e biológica da mãe. E na expressão próprio filho, obviamente diz respeito ao filho da pessoa que está sofrendo a influência do estado puerperal. Não se pode responsabilizar a mãe pelo crime de infanticídio que matou o filho de outra pessoa, porque aí estaríamos no caso de um crime de homicídio. O crime de infanticídio ele tem 3 requisitos. O primeiro deles é o estado puerperal. Cometer o crime sob a influência do estado puerperal. É necessário que, além da existência do estado puerperal, exista a influência sobre a mente da mãe, que vai estar completamente perturbada por causa do estado puerperal e acabar cometendo o crime. Segundo, o próprio filho. Como a gente já falou, é necessário que a mãe mate o próprio filho para cometer o crime de infanticídio. Se ela matar o filho de outra pessoa, sabendo que esse filho é de outra pessoa, ela comete o crime de homicídio. A gente vai comentar uma situação peculiar que tem mais para frente, quando a mãe mata o filho de outra pessoa, imaginando ser o filho dela mesma. E o terceiro, o requisito do crime de infanticídio é o requisito temporal, ou seja, durante o parto ou logo após. A doutrina e a jurisprudência têm admitido que esse requisito deve variar entre 2 a 3 meses, ainda que o estado puerperal perdure por mais tempo. Não se pode admitir que a expressão logo após permita com que a mãe mate um bebê de 1 ano, por exemplo, só porque estava sob a influência do estado puerperal. Caso ela faça isso, ela vai estar sujeita ao crime de homicídio e não ao crime de infanticídio. O crime infanticídio diz respeito ao recém-nascido, justamente aquela criança que, logo após o parto ou durante o parto, foi morta pela mãe que estava com um problema psicológico devido ao estado puerperal. A doutrina médica já definiu que o estado puerperal é um abalo psicológico presente em todos os partos, em todas as mães que acabam de ter os seus filhos, mas ele se manifesta de uma forma diferente em cada um dos casos. Já foi definido que existem 3 tipos de estado puerperal, que é a manifestação leve, média ou grave do estado puerperal. Nesse último caso, o estado grave, a mãe perde totalmente a consciência, não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, e, portanto, ela não está sujeita ao crime de infanticídio por uma questão de inimputabilidade. Ela não pode ser responsabilizada. Já o caso leve é aquele que não causa uma perturbação na mulher e acontece na grande e imensa maioria das pessoas, das mulheres parturientes, e esse caso também não sujeita a mulher ao crime de infanticídio. A mulher que está com estado puerperal leve comete crime de homicídio ao matar o próprio filho e não infanticídio. Já a mulher que está sob influência do estado puerperal médio acaba por cometer o crime de infanticídio, nesse caso que o crime de infanticídio está destinado.
responsabilizar a mãe parturiente, aquela que acabou de dar à luz ou tem um filho recém-nascido, que numa influência psicológica do estado puerperal acaba por matar o próprio filho. O estado puerperal foi definido pela doutrina como um abalo psicológico da mulher resultante de várias coisas, alteração hormonal, alteração física, pela dor do parto, ou então da fadiga que a mãe se sujeita no trabalho de parto, ou ainda sob a emoção de ter um filho, e às vezes o filho não era um filho desejado, e com isso acaba cometendo o crime de infanticídio ao matar o próprio filho recém-nascido. O elemento subjetivo presente no crime de infanticídio, obviamente, é o dolo. Não pode se condenar alguém por um infanticídio culposo, porque a lei não prevê um infanticídio culposo. Esse dolo pode resultar de uma ação comissiva, em que a mulher executa uma conduta para matar o próprio filho, ou então de uma ação omissiva. E nesse caso é uma omissão imprópria, porque a mulher, na posição de garantidora, deixa, por exemplo, de alimentar o seu filho recém-nascido e acaba causando a morte. Nesse caso, a omissão e a comissão acabam por responsabilizar a mulher parturiente ao crime de infanticídio. Situações peculiares que podem ser tratadas no crime de infanticídio, primeiro de todas é a questão da vida do recém-nascido. A prova da vida se faz, obviamente, pela perícia realizada no bebê, e os médicos têm a capacidade de descobrir se o bebê nasceu morto ou se ele nasceu vivo, por uma questão de dilatação de alvéolos pulmonares e toda uma questão científica que não diz respeito ao direito, mas sim à medicina. Não há dúvidas que se o bebê tem mais de um mês de vida, por exemplo, já fica muito fácil, ou mais de um dia de vida, fica muito fácil de comprovar a vida desse bebê. A dúvida aqui é justamente nos casos em que o bebê é morto durante o parto ou logo depois do parto, mas esse logo depois é quase que imediatamente depois, cerca de 1 ou 2 horas depois do parto. E os médicos vão conseguir descobrir se houve vida pós-parto desse bebê para caracterizar o crime de infanticídio. Como a gente falou no começo, o crime de infanticídio pode acontecer da mãe querer matar o seu próprio filho, se dirigir, por exemplo, ao berçário onde ele está, e, por engano, imaginando que um outro bebê fosse o seu filho, acaba por matar um outro bebê de uma outra mãe. Aí a gente vai aplicar o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que trata do erro sobre a pessoa. Nesse caso, o fato da mãe ter matado um bebê achando que esse bebê fosse o próprio filho, caracteriza sim o crime de infanticídio por causa do que está descrito no artigo 20, parágrafo 3º, dispondo sobre o erro sobre a pessoa. Não se pode aplicar o crime de homicídio nesse caso, porque a intenção da mulher era matar o próprio filho e às vezes na situação do parto a mulher não sabe quem é o próprio filho, não consegue reconhecer o bebê e acaba causando um homicídio disfarçado ou protegido pelo infanticídio. O infanticídio é uma modalidade do homicídio, mas não pode ser considerado como uma causa especial de diminuição de pena ou coisa parecida. É um crime autônomo, independente do crime de homicídio e, de certa forma, é uma forma privilegiada do crime de homicídio, assim como a gente tem o crime de homicídio privilegiado. Outra situação peculiar que a gente pode tratar aqui diz respeito ao concurso de pessoas no crime de infanticídio, ou seja, a mãe ter o auxílio de uma terceira pessoa para matar o seu próprio filho durante o parto ou logo após ele. Aqui é uma questão bem importante a gente tratar, porque conforme o artigo 30 do Código Penal, as circunstâncias, ainda que pessoais, não se comunicam, a não ser que sejam elementares do tipo, ou seja, se não forem elementares do próprio crime, elas não se comunicam. Nesse caso específico, a circunstância de matar o próprio filho, sob a influência do estado puerperal, acaba se comunicando com os terceiros envolvidos no crime, desde que os terceiros saibam que a mãe está sob a influência do estado puerperal e que saibam que ela vai matar o próprio filho. Justamente porque esses caracteres, essas circunstâncias, são caracteres elementares do tipo de infanticídio e desta forma elas se comunicam, essas circunstâncias se comunicam e o terceiro que auxilia de qualquer forma a mãe, sabendo que ela está sob a influência do estado puerperal e que vai matar o seu próprio filho logo após o parto ou durante o parto, comete o crime de infanticídio como partícipe auxiliar ou mesmo coautor. Falando em circunstâncias, a gente tem a circunstância do artigo 61, inciso 2º, a linha A,
que trata de matar o ascendente ou descendente. Nesse caso do crime de infanticídio, é óbvio que a mãe está matando seu próprio descendente. A dúvida que paira aí é a gente saber se vai aplicar essa circunstância agravante para aumentar a pena ou não. A doutrina entende que isso não se aplica porque é uma questão elementar do próprio crime e ainda acabaria resultando em bis in idem, ou seja, incidência dupla de uma circunstância no mesmo fato. É isso aí, esse foi o crime de infanticídio. Se você gostou, dá o joinha, dá o gostei na rede social, compartilha que tá valendo ponto e vamos para a aula. A gente vai conseguir terminar toda a matéria até o final do bimestre, passando por todos os crimes contra a pessoa. É isso aí, um abraço, tchau.